Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto do terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre a expansão europeia e a conquista, da América. Então, na última aula nós vimos um pouco sobre a formação dos estados monárquicos ou a formação dos estados nacionais modernos e agora vamos ver um pouquinho esse assunto que tem muito a ver, com a formação dos estados nacionais, tá certo? Então, a expansão marítima, gente, dos séculos XV e XVI, ela foi possível graças ao desenvolvimento econômico e ao crescimento populacional da Europa. E objetivando expandir comercialmente com novos consumidores e com a classe da burguesia comercial em formação, os estados monárquicos, que eram representados, portanto, pelo rei, apoiaram as grandes navegações, investindo nos avanços tecnológicos para que as viagens fossem possíveis. E inicialmente, vamos relembrar algumas características importantes do fim do período medieval, como as mudanças econômicas, sociais e culturais que possibilitaram a expansão marítima europeia até a chegada à América, ou ao Novo Mundo segundo a visão dos europeus. Então, é importante compreender que a expressão expansão marítima se deve ao fato de que até o século XIV os europeus navegavam principalmente pelo mar Mediterrâneo e pelos mares do norte do continente, pouco explorado, pouco explorando os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. E a expansão aconteceu em decorrência do crescimento demográfico, que gerou um interesse comercial maior pelas especiarias vindas do Oriente. E as mercadorias de interesse dos europeus eram condimentos como cravo, pimentas e canela, bem como tecidos de seda e porcelanas. E após a Revolução de Aves, conflito que ocorreu ali entre os séculos XIV e XV, já no finalzinho do século XIV, Portugal passou a ser um estado centralizado nas mãos do rei Dom João I. E a unificação de vários pequenos reinos ao território português deu origem a um grupo mercantil forte e apoiado pela nobreza. Dom João incentivou amplamente a expansão marítima comercial, o que garantiu o pioneirismo português nesse sentido. E, em decorrência desse incentivo, a conquista de Ceuta na África, em 1415, após batalhas contra os árabes que habitavam a região, marcou a consolidação da expansão portuguesa e a descoberta de um novo caminho para as Índias, antes monopólio dos italianos, principalmente de Gênova e Veneza. E outro acontecimento, essencial para a busca de novas rotas comerciais foi a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Como sabemos, Constantinopla, a atual Istambul, ela também era uma cidade muito importante comercialmente em virtude de ligar por via terrestre a Europa e a Ásia. E a tomada de Constantinopla, foi para muitos historiadores um marco que definiu o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, marcando esse período de transição entre feudalismo e capitalismo. Então, com isso, gente, desde o início do século XV, vários reinos europeus se organizaram para a expansão ultramarina. Porém, por conta das configurações geográficas do continente europeu, poucos tiveram sucesso em suas expedições, pois eram pouco privilegiados geograficamente. E os dois estados, que mais destacaram por serem privilegiados geograficamente e estarem localizados na Península Ibérica foram Portugal e Espanha, tá bom? Então, aqui tem um mapa, no qual mostra a localização de Gênova e Veneza e de Portugal e da Espanha, tá? E o amplo, litoral costeiro da Península Ibérica possibilitava o acesso ao mar Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico, de modo que as condições de navegação saindo de Portugal e de Espanha eram muito favoráveis. Além disso, estavam entre as rotas comerciais que ligavam a Itália e a França aos países do norte
da Europa. Por esse motivo, os marinheiros da Península Ibérica adquiriram um vasto conhecimento na navegação, ou seja, tanto Espanha quanto Portugal saíram na frente aí, né, nesse período que ficou marcado como as grandes navegações, tá? Então, segundo os historiadores, a Espanha levou mais tempo do que Portugal para iniciar a busca por novas rotas comerciais, em virtude, né, das intensas lutas dos reinos cristãos contra os muçulmanos. Assim, enquanto os portugueses enviaram expedições às costas africanas e buscaram novas vias ao sul da península para alcançar as rotas comerciais cobiçadas das Índias, o reino de Castela, né, da Espanha, investiu todas as suas forças militares na expulsão dos muçulmanos do reino de Granada, a fim, né, de manter a sua consolidação naquela região. Entretanto, gente, com a unificação política e religiosa do território espanhol, após o casamento, né, dos reis de Castela e Aragão, a Espanha tornou-se um estado católico e militar, né, com interesses na expansão marítima e na conquista de novos territórios para difundir a religião oficial, que era católica, né, e ampliar as possibilidades comerciais, aí em virtude da burguesia. Ainda, né, a concorrência com Portugal na disputa de novas terras motivou o reino espanhol a investir no desenvolvimento científico e humanista, o que fortaleceu a Universidade de Salamanca, né? E com isso, durante o século XV, né, os espanhóis iniciaram suas navegações pelo Oceano Atlântico, o que resultou na conquista da América, né? Ou seja, conquistaram, né, e exploraram os povos que vimos anteriormente, que foram os Incas, Maias e Astecas. E as grandes navegações, né, também foram possíveis em decorrência de uma série de descobertas científicas e novos dispositivos como o leme, a bússola e o astrolábio possibilitaram aos navegantes guiar os barcos com mais precisão. Então aqui tem a imagem, né, a ilustração de cada um deles e sua determinada função. Tá bom, gente? Então, dando continuidade, podemos dizer que nesse contexto, os portugueses criaram a caravela, né, um navio alto e forte, apropriado para navegação em alto mar. E as diferentes viagens de descoberta e exploração realizadas por Espanha e por Portugal expandiram o mundo conhecido pelos europeus. E os conhecimentos geográficos foram ampliados, proporcionando novos estudos e novas configurações cartográficas, como a inclusão da África do Sul, da América e do Estreito de Magalhães nos mapas. E a cartografia, né, que vocês vão ver um pouquinho sobre isso em geografia, foi fortemente desenvolvida com as cartas marítimas, que detalhavam as costas litorâneas e os portos dos territórios já desbravados. Além disso, nesse momento provocou uma mudança cultural, possibilitando viagens, trocas e a conquista de terras distantes que antes não constavam no imaginário social europeu. Tá, gente? Então aqui tem, né, uma ilustração das embarcações de Cristóvão Colombo chegando aqui na América, tá? No dia 12 de outubro de 1492, né? A invasão ou a colonização dos europeus aqui na América. Então, em 1492, os espanhóis chegaram à América, como já destaquei, e a conquista do continente, né, consistiu no processo de ocupação do território e de dominação da população que ali estava, né, que eram os ameríndios, tá? Então, as ocupações foram realizadas principalmente por europeus de Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. E com a chegada à América, teve início o período histórico dos impérios coloniais, com o domínio da Europa, né, sobre os povos de outros continentes, impondo seus costumes, sua religião, seus métodos econômicos e suas organizações sociais, em busca de novos territórios para expandir comercialmente, ou seja, adquirir e, consequentemente, chegar, né, a ter mais riquezas a fim de manter o monopólio
comercial. E na América Espanhola, uma série de ações militares exterminou quase toda a população indígena local, formada pelos povos incas e astecas, como já falei anteriormente, que tinham, né, um modo próprio de organização com sistemas políticos, econômicos e culturais definidos. E vítimas do etnocentrismo, né, que é essa visão aí de superioridade de um povo sobre outro, é, essas civilizações foram tratadas como inferiores e são até os dias atuais, né? E tiveram, né, seus modos de vida completamente modificados. Seus sistemas econômicos e sociais foram desmantelados e passaram a viver conforme ditavam os colonizadores. Além disso, gente, as religiões e crenças dos astecas e dos incas foram fortemente combatidas pelo catolicismo, tá certo? Então, pessoal, aqui fala um pouquinho sobre a colonização da América Espanhola, certo? Lembrando que ali a gente só fez basicamente uma introdução a respeito do assunto, tá bom? Então agora iremos falar um pouquinho sobre isso e na próxima aula a gente dá continuidade, certo? Então, sobre a colonização espanhola na América, podemos dizer que Cristóvão Colombo, navegador de origem genovesa, buscou o apoio dos reinos de Portugal e Espanha para seu projeto, né, que era encontrar uma nova rota marítima para chegar ao Oriente. Né? E em 43, ou melhor, em 1483, propôs ao rei de Portugal uma expedição às Índias navegando para o oeste, né, oferta que foi rejeitada, e em seguida apresentou seu projeto aos monarcas da Espanha, tá, que apoiaram seu plano, pois tinham interesses comerciais e religiosos nas rotas para a Ásia. E com seus estudos cartográficos, Colombo calculou que a Terra era menor do que realmente é, imaginando, né, que saindo para o oeste por meio do Atlântico chegaria a terras asiáticas, né? Porém, imaginou totalmente errado, certo? Pois ele não imaginava que entre a Europa e a Ásia existia outro continente, o continente americano. E assim, em outubro de 1492, acreditando que havia chegado às Índias, a expedição de Colombo, perdão, aportou. No entanto, né, o também italiano Américo Vespuccio, que foi um navegador que fez viagens de exploração pela costa norte e leste da América do Sul, é, passado, né, até mesmo por terras brasileiras, relatou nas terras onde Colombo desembarcou, né, e dizendo que não eram as Índias no continente asiático, mas um novo mundo, o mundo americano. E em 1507, o geógrafo alemão Martin Wiesenmüller publicou o livro Introdução à Cosmografia, em que pela primeira vez utilizou o termo América para se referir ao Novo Mundo em homenagem a Américo Vespúcio. Tá, gente? Então aqui tem algumas imagens desses dois rapazes, né, que foram os primeiros navegadores, tá bom? E aqui fala um pouquinho sobre o território onde Cristóvão Colombo desembarcou, né, dizendo que fazia parte de um enorme continente desconhecido para os europeus, de modo que a chegada a esse novo mundo promoveu inúmeras viagens de exploração. E elas resultaram, né, na apropriação do território e na exploração das novas terras por meio da dominação dos povos que ali estavam, realizada principalmente por espanhóis e portugueses. Veremos muito mais sobre isso posteriormente, tá certo, gente? Então, gente, os espanhóis, como vimos anteriormente, começaram a explorar o continente, né, e avançaram em todas as direções do território, impondo seu domínio. E a duração das expedições de exploração variou de acordo com as regiões. E os grandes protagonistas foram chamados conquistadores, tá? Que organizaram viagens para conhecer os territórios, suas riquezas e seus habitantes. E na maioria desses locais, os espanhóis subjugaram os indígenas, é claro, e os dominaram depois de alguns conflitos. E em troca de recompensas,
os reis confiaram tarefas de conquista e ocupação das terras a espanhóis, né, que viam no Novo Mundo um lugar para melhorar as condições de vida que eles tinham na Espanha. E eles eram, né, fidalgos, né, que eram pessoas pertencentes à baixa nobreza, escudeiros, homens da classe média, tá, entre outros, que se sentiam, né, motivados a aprender a aventura da conquista. E, embora as expedições de conquista tivessem um caráter militar, poucos dos conquistadores eram soldados de profissão ou tiveram alguma experiência militar anterior na Europa, né? Então aqui ele coloca que é para a gente observar, né, alguns dos interesses dos conquistadores, que eram praticamente obter ouro e prata, né, o que era considerado a maior recompensa dada pela monarquia espanhola, tornar-se proprietário de terras e dispor de pessoas a seu serviço. Fizeram isso com os índios, tá bom? E alcançar posições importantes ou até mesmo um título de nobreza, tá certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa colonização ou exploração espanhola aqui na América e também partimos para a colonização portuguesa. Tá bom, gente? Então, pessoal, até a próxima e um forte abraço. Tchau.